Desde que começamos a explorar nosso planeta, um dos continentes mais inóspitos e desafiadores de se navegar tem sido a Antártida. Muitos acreditam que a Antártida é apenas um continente coberto de gelo, inabitável e frio desde sua existência, mas há muito mais escondido sob a superfície. Já se inscreve no canal, deixa o like, vamos começar. Cientistas encontram um meteorito de 7,7 quilos na gelada Antártida. O continente perpetuamente congelado da Antártida não é apenas o lugar mais frio da Terra, mas também é um local incrível para a descoberta de meteoritos e se tornou o lugar favorito para caçadores de rochas espaciais de todo o mundo. Imaginamos que um impacto de meteorito na Terra seja um evento completamente apocalíptico, mas muitos de nós não estão cientes de que a Terra é regularmente atingida por meteoritos. Na vasta paisagem congelada da Antártida, os choques de meteoritos são frequentes e o gelo os preserva perfeitamente. Recentemente, um grupo de cientistas encontrou 5 novos pedaços de detritos extraterrestres no deserto gelado da Antártida, e entre eles estava um pedaço excepcionalmente grande que pesava quase 7,7 quilos. O incrivelmente valioso pedaço de detrito espacial foi encontrado isolado em um campo de gelo, apenas esperando para ser descoberto. Encontrar um meteorito deste tamanho é muito raro, e dos mais de 45 mil espécimes diferentes descobertos aqui ao longo dos anos, menos de 100 têm esse tamanho ou são maiores, tornando este um dos maiores já descobertos aqui. A descoberta incrivelmente única excitou muitos cientistas, pois quanto maior a amostra que tem, melhor podem estudá-la e mais podemos aprender sobre nosso sistema solar, suas origens misteriosas e o que acontece muito além do que podemos ver nos confins do nosso universo. As 5 rochas estão atualmente na Bélgica, onde estão sendo catalogadas e estudadas, mas em breve farão parte de uma exposição itinerante para percorrer o mundo. Objeto misterioso. Lá em 2011, um grupo de cientistas do Chile tropeçou em um fóssil muito estranho na Antártida, um fóssil tão estranho e único que eles não tinham ideia do que estavam vendo. Eles simplesmente o enviaram de volta para casa para passar por uma análise mais aprofundada. Os cientistas estavam tão intrigados e perplexos com o estranho fóssil que apelidaram-no de A Coisa, em referência a um filme de horror de ficção científica de 1982 baseado na Antártida. Agora, mais de uma década depois, eles acham que finalmente podem ter resolvido o enigma sobre o que poderia ser esse estranho pedaço preservado de antiguidade. Acontece que A Coisa misteriosa era um ovo de casca mole, que foi posto cerca de 68 milhões de anos atrás, muito provavelmente por um tipo de serpente ou lagarto marinho gigante extinto. Isso finalmente resolve um mistério de uma década. O antigo ovo preservado é do tamanho de uma bola de futebol e é oficialmente o segundo maior ovo do mundo, provavelmente pertencente a uma espécie pré-histórica de lagarto gigante superdesenvolvido conhecido como mosasauro, que vivia nos mares da Antártida e foi extinto por volta da mesma época que os dinossauros. Eles são considerados os últimos grandes répteis marinhos da Terra. Até a descoberta, a maioria dos pesquisadores não acreditava que mosassauros eram capazes de botar ovos. Se este misterioso ovo fossilizado for realmente um ovo de mosassauro, será a primeira evidência de nascimento ao vivo em uma espécie agora extinta da família de cobras e lagartos. Seria uma descoberta verdadeiramente revolucionária que poderia mudar nossa percepção dessas criaturas antigas e desafiar a ideia de que répteis marinhos não botavam ovos. Esta descoberta intrigante é definitivamente uma das peças mais fascinantes da história que nos dá um vislumbre de um mundo há muito tempo desaparecido. Só podemos esperar e torcer para que não haja outros ovos na Antártida à espera de serem chocados. Humanoides arrepiantes. Alguns pesquisadores e cientistas acreditam que a humanidade perdeu muito mais de seu conhecimento e história antigos do que qualquer um realmente sabe. Mesmo que tenhamos feito um trabalho notavelmente bom descobrindo muitos segredos misteriosos de nossos ancestrais, ainda há muito que não sabemos sobre nosso passado distante e quais formas de vida estranhas podem ter compartilhado este planeta conosco em algum lugar no agora esquecido passado. Recentemente, nossa gritante falta de conhecimento foi mais uma vez exibida quando surgiram imagens online de uma descoberta bastante bizarra que aparentemente havia sido feita recentemente em algum lugar do vasto terreno rochoso da Cordilheira de Whitmore, na Antártida. A descoberta que surpreendeu e intrigou muitas pessoas foi a de restos esqueléticos fossilizados do que pareciam ser humanos extremamente pequenos, estimados em cerca de 600 milhões de anos.
Esse cronograma é simplesmente surpreendente, porque há 600 milhões de anos, aparentemente não havia humanos existentes. Levariam milhões de anos para que os humanos surgissem. Essas pequenas pessoas da Antártida poderiam ter vivido aqui milhões de anos atrás, quando agora a vasta paisagem congelada do Polo Sul parecia completamente diferente e possivelmente fazia parte de uma massa terrestre antiga agora extinta. E poderiam eles ter sido uma espécie de humanos que agora foi completamente perdida para o tempo? Frequentemente, imaginamos alienígenas pousando na Terra, mas isso mostra que os alienígenas podem ter estado em nosso planeta muito antes de nós. Estranhas evidências. Desde o início da exploração humana na Terra, os exploradores têm sido fascinados pelos segredos gelados da Antártida. O continente que jaz sob o gelo congelado é um lugar onde nunca pisamos, mas contos de seu passado misterioso permearam as eras. Agora, vamos dar uma olhada em algumas das fotos mais assustadoras, estranhas e incomuns que foram tiradas quando os primeiros humanos fizeram uma viagem bem-sucedida para a Antártida congelada no início de 1900. Essas expedições foram realizadas quando a primeira tecnologia de câmera estava disponível, então, felizmente, esses exploradores foram capazes de documentar o que estava escondido do resto do mundo por muitos anos. Muitos tentaram destruir esses próximos clipes, mas eles ressurgiram eventualmente, revelando uma verdade sobre a Antártida que não podemos negar. Vemos fotos do navio que eles usaram para navegar pelos oceanos até a massa terrestre da Antártida, mas as outras coisas que conseguiram filmar provam que a Antártida nem sempre foi uma terra desolada. Vemos imagens de pirâmides massivas e estruturas enormes que indicam que civilizações sofisticadas viveram aqui. Há até fotos que parecem mostrar uma raça de alienígenas vivendo na fria Antártida. Será que essas fotos podem ser reais, e se sim, para onde foram essas criaturas e por que não podemos mais ver essas estruturas incrivelmente impressionantes? A Antártida está claramente longe de ter revelado todos os seus segredos sinistros, e não podemos deixar de nos perguntar se este ainda pode ser o lar de uma civilização totalmente desconhecida. Ditador solitário. Você pode pensar que política é a última coisa que seria encontrada nos extremos gelados da Terra, mas estaria enganado. Viajando para cá, você encontrará um dos ditadores mais temidos que já viveram, encarando a terra que um dia desejou conquistar. Em dezembro de 1958, um grupo de 18 cientistas da União Soviética chegou ao infame Polo Sul da Inacessibilidade, a parte mais fria e remota do planeta. O Polo da Inacessibilidade tem a temperatura média mais fria do mundo o ano todo, de menos 72,8 graus Fahrenheit, e está a uma altitude de 3.810 metros acima do nível do mar. Eles viajavam em um grande comboio de veículos e traziam consigo um busto do ditador comunista Vladimir Lenin. Ao chegarem, a equipe montou uma cerca improvisada, construiu uma pequena estação de rádio no deserto gelado e tentou limpar uma área para criar uma pequena pista de pouso para futuras expedições. Eles também decidiram que este seria o local para colocar o busto de plástico, montando-o no topo de sua pequena cabana. Eles garantiram que a estátua apontasse e olhasse para Moscou, pretendendo que fosse uma espécie de supervisor sobre a recém-estabelecida estação de pesquisa. Os cientistas planejavam ficar lá por cerca de 6 meses, mas foram obrigados a abandonar a missão após apenas 12 dias, devido às condições implacavelmente inóspitas que tornavam a permanência ali completamente impossível. Surpreendentemente, mais de 50 anos depois, um grupo de exploradores encontrou a mesma obra de arte solitária, ainda observando a mesma extensão branca de gelo e neve interminável, um lembrete arrepiante de uma época quase esquecida na história.